Mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o bioestatístico Cleiton Zanardo de Oliveira. Ele trabalhando na parte do NAP aqui no hospital, que ele vai explicar para vocês o que é o núcleo de apoio ao pesquisador, numa área um pouco mais específica, que o nome é suporte, e claro, antes de tudo isso, o Cleiton vai falar para a gente o que é bioestatística, essa palavra que a hora que eu peguei essa folhinha eu já assustei. A palavra estatística e bioestatística acho que tem muito mais números do que letras. É isso, Cleiton? Mais ou menos isso. Eu diria que, na verdade, tem muito mais letras do que números, principalmente letras gregas. Mas antes, Rafael, eu queria agradecer o convite e, bem, vamos desmistificar ou desassustar desse termo bioestatística. Estatística em si, ou a bioestatística, porque, na verdade, a sua formação foi em estatística, né? Isso. Não existe um curso de graduação em bioestatística. E como você resolveu, assim, fazer, bom, eu vou fazer estatística? Você não estava lá na sua adolescência, né, olhando para uma coisa, olhando para outra, falou assim, bom, vou fazer bioestatística. O que te levou a essa ideia? Ao contrário de medicina, de administração, direito, você não nasce querendo ser estatístico, ou você não sonha desde criança em ser um estatístico. Na verdade, a ideia de ser estatístico surgiu bem na época de prestar o vestibular. Eu brinco que eu era estatístico antes mesmo de saber o que era estatística, porque eu simplesmente comecei a pesquisar. Comecei a verificar os diferentes tipos de profissões, eu pesquisei mercado de trabalho, eu gostava muito de exatas, mas eu odiava física, então eu queria um curso que tivesse predominância em matemática e tivesse um pouquinho só de física. Mas então você nasceu estatístico, você falou que estatístico não nasce como médico, mas eu acho que você nasceu estatístico. Mas eu demorei um pouquinho para descobrir, eu acho como todo estatístico. Muita gente cai de paraquedas e por mais que eu tenha pesquisado, eu caí no curso de paraquedas também. Então você começou a olhar e falou, bom, eu gosto dessa área de exatas, seria matemática e assim por diante, mas não a parte da física em si. Exatamente. Eu gostava muito de biologia, por exemplo. Então a estatística dá para você ser interdisciplinar. Você pode gostar de matemática, mas você sempre utiliza seus conceitos em uma outra área. No meu caso hoje, eu utilizo meus conceitos de estatísticas na área da humanas, na área da saúde. Né? E esse vai um pouquinho do meu gosto por biologia, pelo gosto, né, que eu tinha. E nessa sua pesquisa, que você está pesquisando lá, que você falou que gosta mais da parte de exatas, com exclusão feita à física, e você falou, bom, gostava de biologia. Nessa hora da pesquisa, você não quis fugir um pouquinho para biológicas, alguma coisa dessa área ou não? Vamos ficar aqui nas exatas mesmo. Eu pensei, mas eu só pensei em fazer oceanografia, por exemplo, porque eu pensei, nossa, trabalhar em praia deve ser legal. Mas passou rápido a ideia, né? Eu sempre quis alguma coisa na exatas. Então, no final da minha pesquisa, eu fiquei dividido em 3 cursos, que era estatística, física médica e química ambiental. E engenharia de materiais também, eram 4, né? Acabei que passei em em estatística, química ambiental e engenharia de materiais. Só que, em decorrência da estrutura da faculdade, eu preferi optar pela estatística, que foi na Federal de São Carlos. Isso você morava em que cidade? Em São Paulo. São Paulo? Você é de São Paulo e fez essa pesquisa e terminou começando a chegar aqui para o interior, aqui na cidade de São Carlos. Sim, vim para o interior assim aos pouquinhos. E foi muito bom, eu acho, porque eu tive um crescimento enorme, sair de casa, começar a ter que pensar 2 vezes antes de comprar alguma coisa no mercado, porque tinha que contar o dinheiro, controlar o dinheiro. Eu acho que foi assim enorme a experiência que eu tive saindo de casa. E essa sua chegada na faculdade, né? Todo mundo tem o impacto, mas especificamente essa chegada na faculdade de estatística, que seria uma coisa de exatas muito mais aplicada, muito mais difícil, que nós já achamos bem complicada essa área, imagina uma coisa mais avançada. Como foi assim o começo? Porque a maioria das pessoas que a gente entrevista aqui no hospital, claro, não são todas, mas tem um pouquinho da área de biológicas. Então entra numa faculdade, né, e começa a falar, bom, eu entrei na parte de teoria, depois eu logo fui para a prática. Você não, você entrou na teoria e se afundou, assim, se embrenhou na teoria, só nos números, a parte muito mais difícil de pensar, de analisar. Como foi essa entrada na faculdade? É engraçado você falar, porque quando a gente está na faculdade, a gente não imagina que estatística é teórico. Eu percebi que é teórico quando comecei a trabalhar com pessoas de outras áreas, por exemplo, aqui na área da saúde, porque você tem muito contato com pessoas mais teóricas que você. Por exemplo, você faz matéria junto com o pessoal da física, faz matéria com o pessoal da matemática, que acabam sendo pessoas com cursos muito mais teóricos que estatística. A estatística, de certa forma, é uma parte da matemática
que ela aplica a prática dos resultados da matemática. Então, assim, dentro da faculdade eu não achava que era teórico. Eu fui pensar em teoria, ver o quanto meu curso era teórico quando eu tive contato com as outras áreas, né? E, assim, no começo do curso você tem bastante matérias teóricas, só que chega no segundo, são 4 anos o curso de estatística na Federal de São Carlos. É integral, né? Então, quando começa o terceiro ano, você começa muita prática, por exemplo, aplicação dos conceitos em dados de livros. Então, assim, dentro da estatística ainda começa a ser muito prático a partir do terceiro ano, mais ou menos. A teoria toda, aquela base matemática no primeiro e segundo. Quando você entrou na faculdade, estava tendo toda a sua formação, é claro, como toda pessoa que está fazendo o seu estudo, você começa, bom, eu gosto mais daquela área, eu gosto mais daquilo. Você já tinha essa inclinação, como você falou, para biológicas. Na faculdade isso salientou ou deu uma recuadinha? Como foi essa parte? Na verdade, na faculdade eu tentei fazer um pouco de tudo, inclusive áreas biológicas. Então, participei de muitos grupos na faculdade. Por exemplo, eu participava dentro do departamento de estatística num grupo chamado Grupo de Amostragem e Pesquisa de Mercado, que é a MPM. Esse grupo ele trabalhava focando em pesquisa de mercado, pesquisa de rua. A gente tinha um grande projeto nesse grupo que era levantar indicadores sociais para a cidade de São Carlos. Então nós tínhamos uma amostra de aproximadamente 1.300 famílias que a cada semestre a gente voltava nessas casas e fazia pesquisas dos mais diversos temas, sempre tentando levantar indicadores sociais. Então, nesse grupo eu tive um pouquinho mais de experiência relacionado à pesquisa de mercado. Eu trabalhei em 2 grupos também, em outros departamentos, no departamento de fisioterapia, no grupo de revitalização de idosos, onde eu fazia parte estatística. Então, era um grupo formado por vários profissionais, vários alunos de mestrado, doutorado e assim por diante, que eles tinham um grupo de idosos, eles faziam exercícios, numa determinada rotina, determinados tipos de exercícios. E ao longo do tempo eles iam coletando informações do tipo frequência cardíaca, peso, IMC e assim por diante. Então, nesse grupo eu fazia essa avaliação estatística já. Né? Isso começou, se não me engano, falha a memória, no final do segundo ano de faculdade. Então eu era responsável pela estatística desse grupo. E você tinha alguma ação assim, prática também na coleta desse material ou só na análise? Não tinha prática na coleta do material, era só nas análises. Né? E a mesma coisa também no departamento de enfermagem, que tinha um grupo também, eram 4 professoras que trabalhavam com famílias. Um predominantemente idoso, outra família predominantemente pessoas alcoólatras e assim por diante. Eu fazia as análises delas também, mas novamente eu nunca coletei dados na faculdade nesses grupos específicos. Eu coletava dados nesse grupo de pesquisa de mercado, que a gente saía pra rua, comprar chantinha e tudo mais. Isso eu te perguntei agora, porque nos nossos próximos blocos você vai ver o quanto é importante a coleta correta desse dado. Com certeza. Que é o que você vai falar pra gente um pouquinho mais pra frente. Mas então vamos continuar ainda nessa área. Então essa coleta, nós vamos falar que é importante, então você fazer essa análise e só para dar um final nessa parte, o nosso telespectador ficar tranquilo. Então a estatística basicamente ela é uma análise de um dado, um número, né, para chegar a algum resultado, mas assim, explica com as suas palavras, claro, tem muito mais capacidade do que a minha explicação. Eu acho que o estatístico ele é um profissional que ele ajuda na informação, no esclarecimento de informação. Então, por exemplo, o pesquisador pega os dados, só que ele não consegue organizar esses dados para saber os resultados. E é isso que o estatístico faz. Claro que tem uma série de conceitos metodológicos nessa organização. Por exemplo, você não pode simplesmente pegar 2 grupos de pessoas e verificar se a idade entre esses 2 grupos são iguais. Não basta simplesmente somar, dividir pela quantidade de pessoas e comparar. Não, você tem um teste adequado para você ver se a variabilidade intrínseca ali não está influenciando nessa igualdade ou não. Então, basicamente, a estatística é um profissional que organiza e te dá informação, te ajuda nessa informação desses dados. Que é de fundamental importância para qualquer pessoa que queira fazer pesquisa. Sim, porque a gente como ser humano tem uma capacidade de, às vezes, viesar seus resultados. O que seria esse viesar? O seu subconsciente faz com que... Você queira que dê certo. E ele te influencia. Responda a sua pergunta. Justamente o estatístico faz que
tenta fazer o máximo, tirar esse viés, tirar essa influência, para que os resultados sejam os mais então, verdadeiros estatística possíveis. é um pai puxando a orelhinha do pesquisador. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas eu acho que é assim, porque o que a gente faz bastante no NAP, puxar a orelha. Pessoal, você está indo muito para o seu lado, volta para a linha. É claro, mas sempre pensando na educação, nunca com certeza, na maldade, que é igual o pai Uhum. faz. E como você falou para a gente, então, essa influência, essa ajuda na pesquisa é o grande trabalho do estatístico, claro, entre outras Sim. coisas. Mas isso você vai contar no nosso próximo bloco, como você chegou aqui no hospital, como foi essa entrada na pesquisa aqui no Hospital de Câncer de Barretos, certo? Certo. Bom, agora você vai ficar com o quadro Aconteceu. Mas não esqueça, acompanhe nosso programa pela TV toda segunda-feira às 9 da noite, com reprise aos domingos à 1h da tarde. Também estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube. Quer assistir um pedacinho ou um programa completo? Passe por lá e dê uma olhadinha. Voltamos já. No dia 10 de dezembro de 2013, o Hospital de Câncer de Barretos realizou a 14ª edição do Prêmio Aurora, Dr. Paulo Prata. A premiação visa homenagear os funcionários que tenham completado 10 anos de trabalhos prestados para a instituição, assim como aqueles que conquistaram títulos de mestrado e doutorado durante o ano. Como prêmio, os ganhadores receberam uma quantia simbólica em dinheiro. Nesta edição foram contemplados 80 colaboradores por tempo de serviço e 14 por título de pós-graduação. Estou acompanhando meu pai, José Zampieri, há 114 dias. Você acorda todos os dias com um canto de pássaros. É impressionante. O hospital não parece um hospital, parece a nossa casa. Que não dá nem vontade de ir embora, sabe? Não pela doença que eu tenho, né? Que ela vai indo, ela vai sarando, vai melhorando. Nossa amizade com enfermeiros, doutor, parece que é da família. A esperança é a melhor possível. Eu já tinha uma carreira estabelecida em São Paulo, na realidade. E quando eu aqui vim, fiquei apaixonado pela fundação, pela filosofia, pela infraestrutura e basicamente por nós podermos, como médicos, exercer uma medicina assim de ponta para um paciente do Sistema Único de Saúde e um paciente que muitas vezes é excluído socialmente. A qualidade com que a gente atende esse pessoal mais humilde é uma qualidade de um paciente particular. Inclusive, nós temos muitos tratamentos que nós fazemos para os pacientes do Sistema Único de Saúde que não são, inclusive, contemplados pela tabela de pagamento do SUS. E nós, na realidade, optamos por fazer esse tratamento porque nós sabemos que é o melhor para esse paciente. É uma medicina de responsabilidade profunda em fazer tudo do que é de melhor, não importa quanto custe. Você atender num lugar onde você tem tudo aqui dentro é muito mais fácil do que você ter que encaminhar o paciente para fazer um exame fora, para fazer uma parte do tratamento fora. Então eu acho que é isso que dá essa grande paixão de trabalhar aqui dentro. Você trata todos iguais e você tem tudo nas mãos para fazer tudo por esses pacientes. A partir do momento que você está aqui, você trabalha num bem comum. Então todo mundo fala a mesma língua. Um lugar que você está exclusivo porque você pode se dedicar só a isso aqui. Não preciso sair correndo daqui para dar um plantão ali, para trabalhar em outro lugar, para atender uma clínica. A gente sente que isso tem um comprometimento maior. Esse comprometimento que eu acho que é a chave do sucesso do hospital. Não somos só uma instituição assistencial, somos uma instituição assistencial, de ensino e de pesquisa. O Instituto de Ensino e Pesquisa dentro do Hospital de Câncer de Barretos, ele foi criado de um desejo antigo do Dr. Paulo Prata de juntar assistência, ensino e pesquisa. Nós temos uma residência médica, nós temos uma pós-graduação, o que permite que a gente forme pesquisadores e dê título de pesquisadores aqui mesmo pela Fundação Pio XII. O IRCAD é um centro de pesquisa e, sobretudo, de formação. Os cursos ministrados no IRCAD francês, ou mesmo no IRCAD de Taiwan, que foi a primeira filial do IRCAD, tem uma lista de espera de 1 a 2 anos. Aqui vai ter a possibilidade de acolhê-lo de imediato. A gente vai ter uma excelência, uma qualidade que é a mesma do centro francês. Meu pai tinha 5 filhos e todo o dinheiro da família ele só punha para bancar o déficit do hospital. E o hospital ficou
insolvente, incapaz de pagar todas as despesas, e nós íamos fechar. Esse médico me chamou para mim ver uma sala de curativo, que ele queria transformar a sala de curativo em uma sala de cirurgia. Eu falei, Henrique, bota um foco naquela sala lá, porque nós vamos conseguir operar mais pessoas e muito mais pessoas vão se beneficiar disso. Se você fizer esse gesto aqui, você salva mais vida do que eu como médico, do que seu pai como médico. Bem no dia que eu tinha determinado fechar o hospital, me provando que eu como leigo podia salvar mais vida que ele. Então a ideia de fechar o hospital pelo menos parou. Essa pessoa conseguiu me pôr uma sentença na cabeça de que eu também tinha vocação de poder salvar vidas. Essa mesma ideia para tantos leigos que são felizes de saber que pelo esforço que eles têm de ajudar a arrumar recursos, eles também tenham certeza que eles estão salvando vidas. A campanha do cofrinho, eu era voluntária, que eu colocava os cofrinhos, eu ia lá e recolhia, e a gente abraçou a causa com muito orgulho, e a gente sabe que esse hospital precisa, né? Pra gente que roda a noite inteira, chega aqui é um ótimo descanso. Mas pra gente é muito gratificante, né? A gente trazer, saber que possa ajudar de uma maneira, transportando eles, né? A gente chega da cidade, onde você foi de tal lugar, pronto, já é amigo na hora. Aqui a gente descobriu a outra parte da família da gente. Aqui nós temos mais uma família nossa. A minha mãe teve câncer, ela foi muito bem tratada no hospital. Eu fiz uma promessa que a herança que viesse que eu iria doar, né? A gente tenta dar uma qualidade de vida para essas mães que vêm de outras cidades, que trazem essas crianças, não tem onde ficar. Certo que a parte psicológica, isso cabe ao hospital, né? Mas na medida do possível da casa, a gente tenta alegrá-los. Mais vale a pena é que a gente vê, mesmo na dor, essas crianças sorrir. Porque a gente acha que a alegria faz bem ao tratamento. Não é só o tratamento, dar o remédio e tudo mais. Como você lida com o doente, isso é muito importante. Nós tratamos de pacientes, de seres humanos. Nós não tratamos de mama, de próstata, não. Na frente vem o seu João, vem a Dona Maria, vem o seu Antônio. Todos os departamentos que o paciente passou, na químio, na rádio, ele recebeu uma dose de amor. Aqui não é a medicação que cura muito, é o calor humano, tanto dos médicos quanto dos enfermeiros. Então é muito forte essa filosofia de se tratar as pessoas em primeiro lugar por amor. As pessoas se identificam, os médicos se apaixonam por isso, assim como todas as pessoas que entram do portão da rua para dentro do hospital, elas também têm esse sentimento de que entrar num lugar mágico, num lugar onde que não existe remédio, o remédio é o amor. E venham mais, porque afinal o hospital, além de ser o hospital de câncer de Barretos da Fundação Pio XII, é, acima de tudo, o Hospital do Amor. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Cleiton. Ele é bioestatístico do Núcleo de Apoio ao Pesquisador da área do suporte aqui no Hospital de Câncer de Barretos. No primeiro bloco ele contou pra gente o que é essa palavra que nós já aprendemos, agora não temos mais medo, que é a estatística, né, Cleiton? Então explicou o que é e, claro, a partir de agora ele vai falar o que é estatística, no caso a bioestatística auxilia no ganho em qualidade para o paciente, em tratamento, em estudos, qual é o trabalho dele aqui no Hospital de Câncer de Barretos. Mas antes disso, Cleiton, você ainda não chegou aqui, você ainda está lá em São Carlos. Conta pra gente como São Carlos terminou a faculdade, já veio para cá, fez alguma outra coisa por aí, nesse caminho? Na verdade, no último ano da faculdade eu fiz estágio em um banco em São Paulo, Santander. Eu fui estagiário da área de marketing, da área de cartões de crédito. Então eu trabalhava identificando grupos mais propensos a comprar determinados cartões de crédito. E assim, foi riquíssimo o aprendizado lá, os meus chefes. Então você estudava em São Carlos e fazia estágio em São Paulo? Sim, sim, porque era um estágio especial. No último ano, na verdade no último semestre da faculdade, a gente só tem matéria aos sábados.
justamente para poder estagiar durante a semana. Em todo caso, também eu fiz um estágio de 1 ano, porque eu adiantei muita matéria. Então, acabei que no primeiro semestre de 2008, que foi meu último ano na faculdade, eu consegui colocar as matérias quinta e sexta. Então, no primeiro semestre eu estagiava segunda, terça e quarta em São Paulo. Quarta noite eu voltava para São Carlos, terminava as matérias na quinta e na sexta. E no segundo semestre eu só tive matérias aos sábados. Né? Então, eu consegui nessa sua estagiar. pesquisa lá dos melhores cartões para determinados clientes, meu nome nunca apareceu naquele cartão mais chique. Você não te conhecia, né? Rafael. Talvez pareça. Se eu não me engano, era o Black. O meu nome nunca ia aparecer nesse Black, vocês podem ter certeza. Mas essa experiência foi valiosa para você. Totalmente valiosa. Eu acho que lá eu aprendi a como trabalhar em equipe. Eu tive 2 chefes, eu entrei numa fase bem complicada, que foi quando se juntou com o Real. Então, a mudança de chefe foi grande, congelamento de vagas, mas eu tive 2 chefes, o Walter e a... Ela vai ficar brava se você não lembrar. Eu esqueci. Ana Paula. Bom. Ana Paula Mello. E foram maravilhosos, assim, em exemplo de chefe, exemplo de direção, né? Só que lá no banco, eu tive dois, não decepções, mas o que me incomodava. A primeira coisa é que eu olhava e todo mundo era igual. Então, assim, todo mundo no mínimo tinha graduação. Eu falei, poxa, eu queria alguma coisa a mais, eu não queria ser só apenas mais um. Todos tinham feito um curso, uma faculdade, alguma coisa, e você falou, bom, quero uma coisa a mais. Não, quero uma coisa a mais. Esse foi o primeiro ímpeto para ir para a pós-graduação. Um segundo ponto, eu lembro de uma reunião que teve com um professor meu, junto com o Walter e os outros estagiários. O Walter chegou e falou, nossa, com o modelo estatístico que o Clayton fez, a gente vai economizar mais ou menos 2, 3 milhões por ano, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu pensei e falei, poxa, tá, 2, 3 milhões por ano, mas o que significa que um grupo lá na Espanha vai lucrar 2 ou 3 milhões? Isso não me trazia satisfação pessoal. Então, nesse contexto, a esposa de um professor meu, que ela era da USP de Ribeirão, ela estava com um conjunto de dados com câncer de mama, né? E eu soube disso, fui falar com o Neto, que ele acabou sendo meu orientador, e a Gleice acabou sendo minha co-orientadora. E foi assim que fui para a pós-graduação. Então, eu larguei o Santander e fui para a pós-graduação para trabalhar com esse conjunto de câncer de mama. Então, você poderia até ter uma carreira bem sucedida nessa área, mas não ia uma coisa que não ia te fazer bem, você acha? Eu acho que me traria muita satisfação pessoal, aquela realização que eu sinto, tipo, por exemplo, hoje eu acho que a finalização do meu trabalho é ajudar pessoas a salvar vidas. Quando uma pessoa publica um artigo, para mim é evolução da ciência. Isso me traz uma satisfação muito grande. O que na época no banco não me trazia. Apesar de todo o convívio maravilhoso que eu tive com as pessoas lá, esse resultado final não me trazia satisfação pessoal. Né? E foi assim que eu comecei a entrar na pós-graduação e no mundo oncológico. Né? Eu já queria trabalhar com oncologia antes. Isso, por enquanto, você nem ouviu falar de Barretos, não sabia que do hospital. Sabia do hospital. Já sabia. Eu tive uma prima que nasceu com câncer, com retinoblastoma, já tinha consultado aqui. Então, assim, eu não conhecia muito, conhecia um pouco. Ela só veio fazer uma consulta, mas os médicos viram que ela estava com um atendimento adequado em São Paulo. Né? E, na verdade, foi por causa dessa prima que eu quis começar a estudar câncer. Né? Eu estava no 2º ano do colégio quando ela nasceu e quando teve todo esse problema. Só que, assim, eu nunca gostei de mexer com pessoas fisicamente, por exemplo. Medicina, assim, nunca pensei em fazer medicina, não. Eu gosto muito do que eu faço, tá nos bastidores, trabalhar com dados. Eu não tenho, acho que eu não conseguiria trabalhar com o ser humano. Eu acho que eu me envolveria muito, e eu acho que nessa área não pode se envolver tanto. Você tem que dar o cuidado, mas saber até onde Exatamente, você pode chegar. Eu acho que esse ponto eu não tenho. Eu vejo isso pelas formas que eu atendo os meus pesquisadores. Porque quando tem que dar bronca, eu dou bronca. Quando eles fazem uma coisa que eu acho que não está conduzindo o projeto adequadamente, eu fico bravo. Então, assim, eu me envolvo muito. E eu acho que, sendo médico, eu não conseguiria. Né? Então, eu acabei entrando na faculdade, e no meio da faculdade, eu cheguei a conversar com o professor para a gente trabalhar com algum tema em câncer. Só que São Carlos não tinha ainda faculdade de medicina, não tinha um hospital, não tinha nenhum centro grande de oncologia lá em São Carlos. E a ideia acabou passando. Daí quando a Gleice surgiu na minha vida, minha orientadora,
com esses números, relacionados a câncer de mama. E essa sua orientadora, ela era de São Carlos mesmo? Não, ela é de Ribeirão Preto. Ela era, né, então, namorada do Francisco Lousada Neto, que acabou sendo meu orientador, e durante o meu mestrado eles vieram se casar. Ela era da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, se eu não me engano, do Departamento de Medicina Social. Ela é matemática de formação, com mestrado e doutorado em estatística. Né? Então ela está nesse departamento mexendo, mas também é estatística, não é médica. E foi a partir daí que eu tive meu primeiro contato com o mundo oncológico, com dados de câncer. E aí qual foi o impacto que você teve? Bom, até agora você, claro, tinha essa experiência familiar, mas tinha essa distância ou essa aproximação, mas era familiar. Quando você entrou naquele número, né, que você enxerga de uma outra forma que nós enxergamos com muito mais capacidade, mas aquele número era oncológico, aquele número era de câncer, qual foi o impacto? Falou assim, eu estou onde eu quero. Não, a satisfação desde o primeiro momento que entrei na pós-graduação e comecei a ter os dados na mão, foi uma satisfação enorme. O mestrado em estatística é muito teórico, então a ideia dos dados de câncer de mama era simplesmente uma aplicação dado o modelo probabilístico que eu estava testando, que basicamente o foco era esse modelo probabilístico. Né? Mas a satisfação só de poder trabalhar com câncer já era enorme. E além dos dados de câncer de mama, eu trabalhei com dados de soro-reversão de crianças que nasceram com mães com HIV, que é outro tema que também me interessava bastante. Né? Então assim, foi bem prazeroso. E durante esse seu mestrado foi em Ribeirão Preto? Não, foi em São Carlos. Foi então, no Departamento de Estatística de São Carlos. O seu mestrado em São Carlos, com essa população, com esses números provindo do câncer de mama, né, você conseguiu chegar a alguma conclusão que para você falou assim, bom, nossa, esse dado teve alguma coisa relevante, não, claro, na área do câncer de mama em si, mas pessoal. Você falou, nossa, eu nunca imaginaria isso. Essa leitura desses dados que você fez, eu nunca imaginaria, vamos supor, que o câncer de mama comete dessa forma, ou são tantas as mulheres assim com câncer de mama. Alguma coisa te assustou e falou, bom, preciso empenhar um pouco mais para poder ajudar essa população? Na verdade, o que eu vejo que hoje é que assim, a gente no foco do mestrado não era a doença em si, era um modelo que pudesse ajudar a doença. E o que eu vi era o seguinte, eu comecei a pesquisar artigos da área, né, justamente para desenvolver a minha dissertação, e o que eu vi era que, na maioria dos casos da saúde, você usava técnicas estatísticas muito simplistas para resolver o problema, quando você poderia utilizar algo bem melhor, como, por exemplo, o modelo que eu estava desenvolvendo. E eu diria que isso me assustou e, ao mesmo tempo, me motivou. Porque eu falei, poxa, o pessoal está usando técnicas de 30, 40 anos atrás para fazer um modelo estatístico, para fazer um nomograma, que seria uma previsão se a pessoa tem chance de ter câncer ou não tem, coisas do tipo. Quando hoje tem muitos mais modelos mais modernos, que talvez por não ser de fácil implementação, o pessoal da saúde em si não utiliza. Então acho que a grande questão que me motivou foi identificar que na saúde utiliza umas técnicas estatísticas muito simplistas, e era nesse ponto que eu poderia ajudar, utilizando algo melhor, algo mais moderno, algo mais preciso. E você acha que essa análise que você fez, esse uso de modelos mais simples, se dava por quê? Pela falta de profissionais estatísticos, pela parte médica em si, da área da saúde ficar muito reclusa com saúde, não abrir seus horizontes? Você chegou a alguma conclusão? Eu acho que são os dois casos. Primeiro, falta de estatística na área da saúde, porque o que mais contrata estatística é a área financeira, são bancos. E o segundo ponto é aquela questão de falta de conhecimento da área da saúde mesmo. Talvez pessoas que entendam um pouquinho de estatística, alguns médicos, ou enfim, da área da saúde entendam um pouquinho de estatísticas, que no passado utilizava-se determinado método e vai utilizando. Vai passando de médico, de orientador para orientador? Sim, porque muitos modelos modernos não estão implementados em softwares como SPSS. Então você tem que programar mesmo, fazer uma programação. E essa falta de conhecimento da área da saúde, ao meu ver, acaba que inibindo esses novos métodos. Porque eles não têm o conhecimento, falam, não vou mexer com isso, eu não vou conseguir. Não é um erro da medicina, eu acho que é um erro da própria estatística de talvez não ter como prioridade entrar no mundo da saúde, né? Preferir área financeira e tudo mais. Bom, e claro, nós vamos falar agora no nosso próximo bloco, mas só para você em casa ficar com essa pergunta. Imagina, foi lá o Cleiton num dos restaurantes da cidade. Ah, tudo bem, você é de fora? Sim, eu sou de fora, eu sou de São Paulo. Onde você trabalha? Lá no Hospital de Câncer. O que você faz? Médico. É médico? Não, sou estatístico. Isso causou estranheza na população e, claro, aqui nos colegas aqui do hospital. Mas isso você vai contar pra gente no nosso próximo bloco.
Agora você vai ficar com o quadro Conhecendo. Não deixe de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Voltamos já. A física médica é a área da física que atua na aplicação dos conceitos e modelos da física na medicina. O físico médico ele atua na área hospitalar basicamente em 3 grandes áreas, que é a radiologia, a medicina nuclear e a radioterapia. E em paralelo a essas 3 áreas, em ações de radioproteção, que é a proteção radiológica envolvendo o uso da radiação no meio hospitalar. Especificamente na área de radioterapia, o físico ele atua em 3 grandes funções, sendo uma delas o cuidado e a educação dos profissionais na área de proteção radiológica. Outras 2 grandes funções do físico é a elaboração dos planejamentos dos tratamentos de radioterapia, como podemos ver um exemplo na tela em que fazemos uma dosimetria, um cálculo de dose do tipo de tratamento que o paciente vai receber, juntamente com o médico. Então isso é personalizado por paciente, em que o físico, junto com o médico, executa essa etapa antes de cada tratamento de cada paciente. Além disso, o físico também realiza testes de controle de qualidade nas máquinas de radioterapia para garantir o seu funcionamento adequado e que a dose que será entregue em cada tratamento será feita de maneira exata e precisa. Além disso, dessas principais funções, o físico médico também atua na área de ensino e de novos profissionais. E aproveitando, eu gostaria de divulgar o programa de residência multiprofissional na área oncológica, abrangendo os profissionais de física médica, ciências biológicas, biomedicina e nutrição. E o edital já está aberto no site do hospital, que é o www.hcancerbarretos.com.br. Voltamos, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é Cleiton Zanardo de Oliveira. Ele é bioestatística do Núcleo de Apoio ao Pesquisador aqui do Hospital de Câncer de Barretos. Bom, Cleiton, você contou pra gente toda você já desmistificou toda a estatística, a bioestatística, que nós vamos falar um pouquinho agora, né? Terminou o seu mestrado, quer dizer, vamos colocar durante o seu mestrado, aí como apareceu a oportunidade de você vir aqui para o Hospital de Câncer de Barretos? Eu estava em um congresso em Angra dos Reis, à noite, beira praia, usando no notebook. De repente eu acessei o e-mail e no grupo do Yahoo, no e-mail, tinha vaga. E eu olhei o perfil da vaga, eles queriam alguém que conhecesse análise de sobrevivência, que era basicamente o meu mestrado. Eu olhei, já conhecia o nome do hospital, né, em decorrência da vinda da minha prima para cá. Você olhou primeiro a descrição da vaga ou olhou primeiro o nome do hospital? Foi junto, eu acho. Na verdade, eu acho que foi uma coisa na mesma frase, né? Então, eu não me recordo o que veio primeiro. Você olhou e viu as duas coisas. Vi as duas coisas. Né? E daí a política do hospital eu já conhecia, eu gostava dessa política de como tratar o paciente, né? E eu arrumei meu currículo e já mandei. Né? Depois, se não me engano, de 20 dias, eu até tinha já achado que não iam me chamar, e me chamaram para entrevista. Acho que 3, 5 dias depois eu vim para cá. Eu já passei da entrevista com todo mundo, passei com o RH, depois a estatística que iria trabalhar comigo, depois com o diretor clínico, o diretor científico, e foi tudo no mesmo dia, já foi uma sequência, né? E aí, rapidamente, você já estava dentro do quadro do hospital. Então, demorou 2 semanas até eles me chamarem. Eu, novamente, achei que não tinha dado certo, né? E sim, depois dessas 2 semanas, me ligaram, me trouxeram os documentos. Eu estava num período que estava terminando o trabalho para mandar para congresso, daí tive que esperar mais 15 dias, o hospital esperou, e eu acabei entrando para cá. E isso foi em que ano? Foi em 2010. 2010, nessa época, maio de 2010. O núcleo de apoio ao pesquisador, ele já existia ou ainda já existia. O núcleo existe desde 2008. Então, vamos explicar para o pessoal de casa. Nós já falamos algumas vezes, mas não custa lembrar. O que é o núcleo de apoio ao pesquisador e qual é a importância dele aqui no hospital? De forma geral, o núcleo de apoio ao pesquisador, ele é um núcleo que ajuda a pesquisa. Então, a ideia é o seguinte, o pesquisador tem uma ideia, e ele vai para o nosso núcleo. A gente tem uma equipe que pega essa ideia e ajuda a desenvolver, transformando num objetivo claro e factível.
tem um grupo, e novamente pensa na estatística, você tem pessoas que se for necessário, coletam o sangue para você, coletam as informações, uma pessoa que monta o banco de dados, alguém que digita, depois consistência, depois que faz um resultado estatístico e te ajuda na interpretação dos resultados. Então a ideia é você agilizar a pesquisa e garantir uma qualidade. Otimizar o tempo do pesquisador, claro, e melhorar essa pesquisa. Então, sim, eu tenho uma ideia, um exemplo, determinada medicação ou determinada técnica cirúrgica melhora no tratamento do câncer, sim ou não. Aí eu levo essa ideia até o núcleo de apoio e aí eles falam, bom, isso aqui já foi estudado, então tem toda uma pesquisa nessa área. Sim, tem todo um auxílio nessa área. Né? E você, novamente, você pega essa ideia e você desenvolve ela através de um objetivo, vê se é factível ou não. Então tem um grupo bem grande, sempre visando ajudar esse pesquisador. A sua área no NAP, que é esse núcleo de apoio, é o suporte, certo? Sim. E você me falou que eles são divididos em algumas áreas. Quais são essas áreas? O NAP, o núcleo de apoio ao pesquisador NAP, ele é dividido em 3 partes. A coordenadoria de projetos, o NAP suporte e o NEB, que é o núcleo de epidemiologia e bioestatística. Eu estou envolvido no NAP suporte e no núcleo de epidemiologia e bioestatística. Tá? Só falando um pouquinho da coordenadoria, é um grupo de enfermeiros, biólogos, que eles trabalham naqueles estudos em que, por exemplo, você tem que coletar sangue do paciente a cada mês, uma vez por mês. Então eles vão lá, coletam, eles organizam, eles agendam a visita desses pacientes para que dê um mês certinho e assim por diante. Então esse paciente, vamos pegar esse exemplo da coleta de sangue, que numa pesquisa, num estudo, é claro, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, mas lembrando, tudo a favor do paciente, claro, o paciente que vai sair ganhando, tem todo um comitê de ética por trás disso também, né? Ninguém vai fazer, eu resolvi testar isso, não é assim que funciona. E lá a gente orienta também, que tem que passar pelo comitê de ética, que tem certas regras que tem que ser respeitadas. Então, esse núcleo de coordenadoria, então ela agenda, então o paciente ele é tratado além do que o hospital já tem de qualidade, humanização, então ele tem um a mais ainda por participar dessa pesquisa, um cuidado a mais com esse paciente, certo? Sim, tem um cuidado a mais com esse paciente, essa coordenadoria. Novamente, essa parte da coordenadoria eu não faço parte, faço parte do suporte e do NEB. Então tá, e dentro do suporte nós temos uma equipe para ajudar não nessa organização do paciente, mas na confecção do projeto e na interpretação dos resultados. Então hoje o NAP ele é formado por 5 tutores, que são médicos e enfermeiros já com doutorado, que eles auxiliam os pesquisadores no desenvolvimento da ideia. Nós temos 2 estatísticos, eu e outra estatística, uma epidemiologista, 2 digitadores, uma manipuladora de banco de dados, 2 estagiários e uma secretária. Então a ideia é o quê? É ter uma equipe para que a gente possa pegar essa ideia, desenvolver e fazer os resultados. E quantas pessoas ou quantos projetos vocês ajudam, vocês apoiam toda essa assistência nesse momento? Nesse momento nós temos 109 projetos. 109 projetos? Isso ontem para o indicador, já está fresquinho. 109 projetos de todas as áreas possíveis dentro da oncologia? Sim, de todas as áreas. Nós temos alunos, por exemplo, voltados à pós-graduação, educador físico, psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionais. Multidisciplinar. E esses projetos não necessariamente estão na mesma fase. Uns estão no início, outros já estão no final da finalização dos resultados, outros na digitação. Então, essas diferentes fases faz com que a gente, com uma equipe tão pequena, 9 pessoas mais os orientadores, consiga dar conta de todos os 109 projetos. Isso auxilia muito, né? Quem já fez, ouviu falar, algum amigo, parente que fez um estudo, sabe que é um trabalho monstruoso. Sim, né? Na verdade... E isso ajuda muito a pessoa. Ajuda. As instituições normalmente não têm um centro como o nosso, né? Não tem uma equipe formada para auxiliar como a gente. Você já roubou minha pergunta, Cleiton. Desculpa. O estatístico foi lá e olhou nos números e viu que ele precisava fazer a pergunta. Isso que eu ia te perguntar. Então vamos voltar um pouquinho. Qual instituição faz isso e aonde vocês se espelharam, né? Ou então foi uma coisa que nasceu no hospital? Conta isso pra gente. Não, na verdade o NAP como um todo, ou então mais a sua parte do suporte. Como que nasceu? Você fala assim, bom, olhei, nós vamos atrás dos melhores, e quem são esses melhores para vocês se espelharem ou não? Eles estão se espelhando na gente. O NAP Suporte foi criado, se não me falha a memória, nos moldes do AC Camargo. Eu acho que no AC Camargo eles têm um grupo semelhante.
Mas é só esse que eu me lembro agora. Que você tem visto por aí? Sim, porque você tem alguns grupos, por exemplo, tinha o CEMEC na USP Ribeirão, Departamento de Medicina. Mas eles trabalham, por exemplo, era uma equipe de estatística só fazendo estatística. Não tinha ninguém completo como a gente, pensando em orientadores, os tutores, né, para ajudar, de pessoas que digitam, pessoas que fazem manipulação do banco de dados. Assim, essa estrutura geral, se eu não me engano, só no Sei Camaro. Nos demais lugares não tem. E uma coisa assim, agora mais uma curiosidade minha, acho que sua também. Claro, agora vocês têm 109 projetos, alguns já finalizaram, outros estão por vir, estão por nascer, mas até hoje, qual projeto que você auxiliou, ajudou, ou então mesmo criou, que você falou, esse daqui é a minha menina dos olhos, vou guardar ele lá na minha casa, num lugar especial, num quadro, porque ou por importância, ou por trabalho, ou por um retorno que teve para o paciente, ou você acha que todos os trabalhos têm esse lugar de destaque? Eu acho que todos os trabalhos têm esse lugar de destaque, mas aqueles que dão mais trabalho para você realmente ficam marcados. Né? Eu tenho um trabalho com a Mariana Rettori, ela é aluna do André Carvalho e do André Vettori, ela é da Unifesp, então o André Carvalho era o orientador dela aqui no hospital. Que esse deu muito trabalho, foram 2 anos, e foi engraçado porque a primeira vez que ela veio consultar comigo foi na época do Natal, então estava o hospital todo enfeitado, o NAP, o nosso setor todo enfeitado. E posteriormente, a segunda vez também foi no Natal, só que do ano seguinte. Então ela chegou aqui falando, vocês não tiraram os enfeites. Não mudou nada. Não mudou nada. E esse foi bem trabalhoso. Ela estava trabalhando com alguns marcadores tumorais na saliva para câncer de cabeça e pescoço. Né? E foi um trabalho muito grande. Só que, além desses resultados terem ficado bem legais, foi um trabalho que já rendeu 2 publicações pra gente, pro grupo, e um prêmio, se não me engano, do Grupo Folha, o prêmio Laer Ribeiro, se não me falha a memória, de 2013, como melhor trabalho na área oncológica no Brasil. Então, assim, é bom você, na hora você se estressa trabalhando, mas os resultados trazem muita satisfação. E é justamente essa satisfação de você saber, poxa, o trabalho rendeu e vai ajudar muita gente, que é o que eu não tinha no banco, quando eu trabalhei no banco, e que me motiva. Aqui você conseguiu. Consigo. E claro, toda essa motivação e o que o paciente ganha com o trabalho de vocês, esse trabalho que você mesmo falou de bastidores, você vai contar pra gente já já. Agora você vai ficar com uma dose de saúde e voltamos já. Mas não esqueça, acesse o nosso site, siga a gente no Twitter, dê uma passadinha no Facebook. Estamos em todas as redes sociais. Até já. O sarcoma de Ewing é o segundo tumor ósseo mais comum, seguido do osteosarcoma. Como o osteosarcoma, ele também é a maior incidência na segunda década de vida, leve predominância no sexo masculino. Os sintomas mais comuns do sarcoma de Ewing são dor local, aumento de volume local, pode ser acompanhado de aumento do membro com calor, e fora os outros sintomas sistêmicos, perda de peso, febre, anemia, neutropenia, dependendo do estadiamento do tumor. O principal do diagnóstico, na maioria dos tumores pediátricos, e falando agora do sarcoma de Ewing, é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce tem um grande impacto na sobrevida, na resposta ao tratamento. O tratamento do sarcoma de Ewing é composto de quimioterapia, rádio e ou cirurgia. Isto tudo será avaliado no início com a equipe, tanto de pediatras quanto do ortopedista. Se o tumor é irressecável, na semana preconizada pelo protocolo, ele é submetido à radioterapia. Se ele é ressecável, ele é submetido à cirurgia e, se necessário, também à radioterapia. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Cleiton Zanardi de Oliveira, bioestatístico do Núcleo de Apoio ao Pesquisador aqui do Hospital de Câncer de Barretos. Contou para vocês sobre bioestatística, a satisfação de criar um estudo, criar uma
toda uma linha de raciocínio junto com os pesquisadores aqui do hospital, claro, para o benefício do paciente, lá na frente de toda essa cadeia que é muito importante, né, Cleito? Agora conta pra gente, quais são as visões, qual é o futuro, né, do seu trabalho aqui no hospital, do NAP Suporte, o que veio e o que vai vir agora para o ano de 2014? O NAP ele surgiu em 2008 com uma proposta de ajudar os pesquisadores. Só que, além disso, contribuir aqui no hospital para o ensino e a pesquisa. No entanto, logo que eu cheguei, foi uma fase bem tumultuada do NAP, porque as duas estatísticas que trabalhavam já aqui, elas se desligaram do hospital. E foi bem no período também que a pós-graduação foi aprovada. Então a gente acabou nesse período trabalhando muito mais com auxílio na pesquisa e deixando um pouquinho de lado o ensino e as pesquisas desenvolvidas pelo NAP. Então, com base nisso, agora em 2013, nós criamos o Núcleo de Epidemiologia e Bioestatística, que seria para suprir essa questão do ensino e a questão da pesquisa. Nesse finalzinho de ano, a gente trabalhou muito desenvolvendo alguns cursos para o hospital, principalmente para o nosso setor, porque a gente precisava treinar o nosso pessoal e para o hospital. Cursos como curso de bioética, estatística descritiva, introdução à epidemiologia, cursos de indicadores que o hospital precisa bastante. Então a gente começou, esse finalzinho de ano a gente desenvolveu. Agora no começo desse ano nós vamos abrir esses cursos para o hospital, né? E para voltar essa questão do ensino, o ensino dado pelo NAP. Então o NAP, além desse suporte, que na verdade ele foi criado para ensinar, produzir trabalhos também e dar o suporte. Por enquanto você estava assim, mais focado no suporte. Totalmente. Devido a esse transtorno que você falou, que na verdade para o hospital foi uma coisa muito boa, mas às vezes algum setor ele é sacrificado, que foi o caso do NAP provavelmente. O NAP, o número de trabalhos cresceu muito depois da pós-graduação, então o NAP até então se voltou todo para esse auxílio. Só que agora a gente está tentando, além desse auxílio, não alterando esse auxílio, criar essa questão do ensino e pesquisa. Né? Então, para os próximos passos, a gente vai dar esses cursos para o hospital e, além disso, a gente quer até meio de 2014 ter 2 projetos já enviados para o CEP, que é o Comitê de Ética e Pesquisa, para poder ser desenvolvido. Criados exclusivamente por pessoas ali de dentro do NAP mesmo. Sim, desenvolvido por pesquisadores do NAP. Porque apesar da gente dar simplesmente hoje um apoio, só que a epidemiologista ela é doutora em epidemiologia. A outra estatística é mestre em saúde coletiva. Eu sou mestre em estatística, então assim, nós também pesquisamos, nós também temos nossa veia na área acadêmica e queremos também auxiliar. Querem produzir alguma coisa coisas nossas. Esse aqui é o meu, tô fazendo toda a estatística do meu trabalho, essa é... Sim. Essa é a nossa ideia agora. Então, um pouquinho complicado no sentido que a gente tem muito trabalho também auxiliando, e esse é o nosso carro-chefe, esse auxílio. A gente quer desenvolver aos pouquinhos, estamos tentando abrir espaço mas também além de com trabalhar, verdadeiros pesquisadores. Tem que ter um pouquinho de diversão também, né? A diversão de vocês vai ser essa. Eu diria satisfação. Não, é diversão, com certeza absoluta. Então, já que você mencionou satisfação, Cleito, dá uma mensagem, algumas palavras. Qual é essa sua satisfação? Né? Você já falou, mas só para o público de casa entender, você tinha essa possível carreira na área bancária, né? Nos bancos, toda essa a sua capacidade de criação na área estatística, é claro, e aí você resolveu passar tudo isso para ajuda a um ser humano. Então, o que isso te trouxe de satisfação? Uma análise desse seu trabalho desde quando você chegou aqui no hospital até hoje. Eu acho o seguinte, a ciência, infelizmente, ela não dá saltos grandes em curtos períodos de tempo. É um pouquinho que uma pessoa faz aqui no Brasil, outra aqui em Barretos, com outro pouquinho que alguém faz em São Paulo, com outro pouquinho que alguém faz nos Estados Unidos. Somando tudo isso, é que gera o salto, que gera o grande avanço. E poder ajudar nesse pouquinho e saber que daqui a algum tempão vai melhorar, porque vai ter que melhorar, não tem como regredir. É uma satisfação enorme, enorme mesmo. E em contrapartida também, do lado bem pessoal, quando a minha prima foi diagnosticada com câncer, recém-nascida com acho que 3 meses, 4 meses, a gente teve tanta ajuda de estranhos, tanta ajuda de hospitais, de médicos, mas não só de médicos, como também de estranhos que via a situação e ajudavam. Uma vez meu avô
estava levando minha prima para fazer uma sessão de uma consulta e ele bateu num carro no meio da rua. O carro era de uma concessionária e a gerente da concessionária, quando viu a situação, mesmo eu batendo no carro dela, tirou outro carro e pediu para ele levar minha tia para o hospital junto com a minha prima. Então, assim, são terceiros que ajudaram na medida do possível. E saber que eu posso ajudar, que eu estou ajudando a fazer a diferença, é tão gratificante que é uma sensação que eu não consigo quantificar, na verdade. Você consegue transferir essa estatística, essa bioestatística, esse nome, que hoje não é mais, agora você já aprendeu aí em casa, mas esse nome que é tão pesado, né, que é assim, tão longe da área a princípio, né, para quem está fora, longe da área da medicina e da saúde como um todo, transferir isso de bom para o paciente. Acho que essa é a grande motivação. Sim, com certeza. A grande motivação é sempre ajudar. Saber que o resultado final você está ajudando alguém. Né? E trabalhando no NAP, eu tenho contato com vários pesquisadores. Na verdade, por exemplo, com 109 projetos. E é muito legal você trabalhar com diferentes focos. Né? Tem um grupo que trabalha com qualidade de vida, então eles não estudam necessariamente novos tratamentos, novos medicamentos, não, eles querem entender como que os pacientes, como está a qualidade de vida desses pacientes que passam por quimioterapia, por radioterapia, para poder intervir nisso. Outro grupo já está querendo trabalhar com medicamentos, outro com tipo de cirurgia, então outro que é uma vertente muito forte aqui do hospital com marcadores tumorais, da parte de biologia molecular. Então, seria uma forma de prevenção também, dar uma olhada e ver o que está acontecendo. Sim, não só forma de prevenção, mas às vezes... de tratamento? Não diria de tratamento, mas métodos menos invasivos de reconhecer a doença, ou de saber, a pessoa já tem um câncer, saber se ela vai ter um pior prognóstico ou não vai, para saber que conduta terapêutica vai ter. Então, assim, não é só na prevenção, mas na linha toda. Toda a cadeia. Né, toda a cadeia. Né, e poder trabalhar em tão diferentes focos é uma satisfação enorme. E como você mesmo disse, os pulos de avanço eles são pequenos, mas lembrar que toda essa estrutura que às vezes Barretos não conhece, às vezes não só Barretos, mas quem conhece o hospital sabe do tratamento e tudo mais. Às vezes esses bastidores, como você falou, ficam um pouco fora, mas a grande motivação é essa, porque mesmo nos bastidores quem está sendo ajudado é o paciente, que é o nosso grande objetivo. O foco é sempre ajudar o paciente. Ajudar, não o paciente daqui, como o paciente do mundo, né? É porque o que é feito aqui, com certeza, pode ser replicado. Com certeza os resultados. Bom, Cleiton, eu queria agradecer a sua presença. Hoje vocês entenderam um pouquinho de estatística, bioestatística. Eu vou corrigir o Cleiton novamente, ele nasceu estatístico, né? Ele falou que estatístico não nasce, eu acho que ele nasceu, demorou, como todos, um pouquinho, falou assim, bom, descobriu um pouquinho na frente, mas nasceu, né? Porque eu acho que isso, o hospital tem uma grande atrativo, assim, ele consegue, na verdade, esse magnetismo, ele consegue atrair para a mesma instituição vários profissionais de várias áreas, você acompanha aqui com a gente, são vários profissionais apaixonados pelo que fazem, querendo ajudar e levar o melhor possível ao paciente, né? E não só o paciente aqui de Barretos e todas as outras mais de 1.200 cidades que nós atendemos, mas também, como o Cleiton disse, para todo mundo, porque o que a gente consegue fazer de bom aqui, a gente com certeza consegue replicar para o mundo inteiro. Não é isso? Bom, muito obrigado mais uma vez. Você vai ficar agora com Trocando Ciência em Miúdos e voltamos em breve. Mas nos acompanhe através do Facebook, Twitter e também do YouTube. Até lá! Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos e hoje a gente tem como convidado o professor Dr. Carlos Eduardo Paiva, ele que é médico oncologista aqui da Fundação Pio XII e também professor do nosso programa de pós-graduação. Professor Carlos, você trabalha muito com cuidados paliativos. O que é cuidados paliativos? Cuidados paliativos a gente poderia explicar que é uma disciplina, uma matéria da medicina,
aqui nós trabalhamos com cuidados paliativos em oncologia, mas que trata de doenças potencialmente sérias, onde o foco é a avaliação das necessidades psicológicas, físicas, espirituais, existenciais, sociais, avalia o paciente de uma maneira mais completa, mais holística, lembrando que também ajuda na decisão, compartilhamento de decisões e também na programação de estratégias futuras do paciente, vamos dizer assim. Então, em pacientes que têm um câncer e que não tenham mais expectativa de um tratamento com intenção de cura, aí entra essa questão dos cuidados paliativos, é isso? Exatamente. O cuidado paliativo, a gente pode considerar ele de uma forma mais global, na área da oncologia, desde o momento do diagnóstico do paciente, do câncer, durante o tratamento oncológico, onde a gente chamaria isso mais de suporte oncológico. O cuidado paliativo também pode ser considerado nos pacientes mais em final de vida, dentro de um modelo mais relacionado aos hóspices, mas o interessante na área de oncologia é considerar o cuidado paliativo como uma coisa mais global, uma matéria que a gente pode não pensar só no paciente em final de vida, mas o cuidado paliativo é realmente essencial. E o professor Carlos, ele é um exímio pesquisador nessa área de cuidados paliativos. Ele tem desenvolvido muitas pesquisas aqui no hospital. Eu gostaria de saber, professor Carlos, nessas pesquisas, o que você já descobriu aí com esses pacientes em cuidados paliativos nesse tempo que você vem fazendo essas pesquisas? Nós temos focado as pesquisas de cuidado paliativo nos pacientes, especialmente naqueles em transição de um modelo de cuidado, vamos dizer assim, curativo para um modelo de cuidados paliativos exclusivos. Temos focado também nas avaliações das estratégias de enfrentamento religiosas e espirituais, e também alguns sintomas específicos, como na fadiga e como temos também olhado mais recentemente para a caquexia do câncer. De alguns resultados interessantes que a gente tem observado, alguns deles são relacionados, por exemplo, com algumas estratégias muito frequentes de paciente com câncer, que são as estratégias baseadas na religiosidade e na espiritualidade. Isso parece ser bastante importante. Os pacientes, em geral, eles utilizam essa forma de enfrentamento, isso é importante para eles. Parece que aqueles pacientes que têm uma estratégia, uma religiosidade mais, vamos dizer assim, mais elevada, com maior número de orações, frequência de orações, eles evoluem de uma forma melhor, essa é a impressão que a gente tem. Isso precisa de ser confirmado em outros estudos, mas sugere que uma coisa simples, que é orar, que é acreditar em algo superior, possa estar fazendo com que o paciente tenha uma evolução melhor, pelo menos relacionado com alguns outros aspectos, inclusive com qualidade de vida, né? Quer dizer que hoje você está provando cientificamente que orar ou ter uma religião, isso faz diferença, é isso? Provavelmente sim. Isso precisa ser confirmado, mas os resultados iniciais, nossos resultados preliminares mostram isso. Muito interessante. E dentre essas pesquisas que você vem fazendo, você também desenvolve com alunos de pós-graduação também, é isso? Exatamente. Outro foco nosso das pesquisas são as validações de instrumentos de qualidade de vida, de avaliação de sintomas. Então a gente tem alguns alunos de pós-graduação aqui no hospital, né? A gente trabalha em equipe, eu com a professora Bianca. Então nós temos alguns alunos de validação que têm estudado validações de instrumentos, especialmente de qualidade de vida e de sintomas, como eu disse. E também, como eu disse também, alguns alunos que também fazem pesquisa com espiritualidade e religiosidade. Muito interessante. Muito obrigado, professor Carlos. Esse foi o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Espero você na próxima semana. Até lá.